A situação do caixa da prefeitura, ela não é crítica nos últimos anos, então não seria por uma questão de caixa a dificuldade de Não entregar. era crítica, Júlia? Não. Mas enfim, vamos seguir aqui, que eu queria falar sobre uma derivação dessa discussão da mobilidade, que é a investigação que o Ministério Público abriu sobre a relação, a possível relação do crime organizado, especificamente o PCC, com o transporte público de São Paulo. O senhor tem dito que a Prefeitura tem feito uma investigação, fez uma investigação aberta em 2022, que ainda existe, por meio da Controladoria Geral do município, e que essa investigação mostra, portanto, que a Prefeitura está atenta, está olhando, tentando investigar os desvios. Pergunto para o senhor, por que essa investigação, o resultado dela, não foi tornada pública para o paulistano, o resultado tornado público para o paulistano, prefeito? Júlia, o que é muito importante? Olha, esse tema ele é fundamental. Ótimo que você trouxe essa questão. Essa questão dos ônibus. 2 anos atrás, quem pediu para ir no Ministério Público e pediu ao Ministério Público celeridade e colocar a Prefeitura à disposição das investigações foi eu. Foram lá a doutora Marina Magro, procuradora-geral do município, Daniel Falcão, controlador-geral do município, falar no Ministério Público com quem? Com exatamente o promotor que fez essa operação agora. Nós somos assistente de acusação. Por quê? Porque a Prefeitura, a meu pedido, pediu no processo para entrar como assistente de acusação. Então, só para a gente colocar assim, porque como a gente está no momento eleitoral e os demais candidatos, tem até uns aí que são muito envolvidos com o PCC, que no nosso caso a gente combate o PCC, a gente tem essa tranquilidade de poder falar e ter essa oportunidade aqui de dizer o seguinte, olha, tem gente falando, dá dinheiro para a empresa de PCC. Não existe esse negócio de dar dinheiro para a empresa de PCC. O que existe por parte da Prefeitura é querer esclarecer, fomos nós que pedimos, né? O Ministério, desculpa interromper, que isso é importante, prefeito. O Ministério Público diz que não, que foram abertos por meio dos PICs, que o senhor sabe que são procedimentos de investigação criminal, que não foi pedido da Prefeitura nem via a Controladoria, nem via a Procuradoria. Eu estou te falando que, a meu pedido, dei o nome da procuradora, do controlador, foram no Ministério Público, falaram com quem? Com o doutor Lincoln, há 2 anos atrás. Você pode perguntar. A gente perguntou para o doutor Lincoln. Pode ser que ele tinha algum procedimento lá acontecendo, que a gente desconhecia. Isso pode ser que ele já tinha esse procedimento. Mas há 2 anos atrás, quando teve uma investigação da Polícia Civil, isso eu te dou minha palavra. Foram lá, meu pedido, colocar à disposição e pedir celeridade. Passaram-se 2 anos, saiu a operação agora, nós entramos com assistente de acusação nesse processo e, havendo a comprovação, obviamente, né, imediatamente a gente rompe o contrato e toma todas as ações necessárias para poder ter dentro do transporte público da cidade, qualquer área da cidade, né, total isenção e livre desse mal que está aí assombrando o nosso país. Agora, eu estou te afirmando aqui, te dou minha palavra, que há 2... Você pode perguntar para ele. A gente perguntou. Então, mas que... Ele disse que não foram provocados pela Prefeitura, que a investigação nasceu dos PICs de autoria deles próprios. Tudo bem, é isso que eu falei, Júlia. Pode ser que ele já tinha uma investigação que a gente não sabia, mas que há 2 anos atrás foi eu que pedi para que a procuradora e o controlador fossem ao Ministério Público, pedisse celeridade e colocasse a Prefeitura à disposição para trabalhar conjuntamente, isso você pode confirmar. Só para a gente finalizar, prefeito, para dar continuidade aqui na roda, o senhor não falou por que o resultado dessa investigação, a investigação não é pública, se a gente sabe que o sigilo na administração pública é algo excepcional, ou deveria ser excepcional, não a regra? Então, porque a parte da Prefeitura, Júlia, a gente faz uma análise administrativa. Eu tenho colocado isso, até pedir aqui a contribuição de vocês para esclarecer para as pessoas. Nós não temos poder de fazer quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico. Isso compete à Polícia Civil, com autorização da Justiça, ao Ministério Público, com autorização da Justiça. Mas essa parte criminal, né, aí vocês precisam me ajudar a poder esclarecer isso para a população, né? Porque isso é um fato, não é verdade? Esses casos foram bem noticiados Sim. na imprensa. E bastava dar, por exemplo, né, Júlia, um Google para saber... Pelo amor de Deus, né, Natuza? Você não vai fazer isso, né, Natuza? Bastava dar... Da Google não, né? Então... Sim, prefeito, é porque não dá para... A Prefeitura não era... traída nessa história. Não tinha como a Prefeitura não saber que os diretores da empresa
eram envolvidos, associados ao crime. Isso quem está dizendo é o próprio Ministério Público. Mas Desculpa, nenhum Júlia. deles sequer até agora foram condenados. Nenhum deles tiveram condenação. Prefeito, esse esquema se arrasta há 14 anos. Não, sim. Então, ó, como é um tema muito importante, vamos fazer aqui, né, uma retrospectiva muito rápida. Quando é que entrou esse tipo de transporte das empresas que vieram das cooperativas? Na época do PITA, certo? O PITA estava ali enfraquecido, sem pulso, e acabou que elas começaram a operar ilegalmente. Tudo bem? Começaram a operar ilegalmente. Entra o governo do PT. Não estou julgando se está certo ou está errado, só para a gente poder fazer o raciocínio em respeito aos nossos telespectadores. Aí eles fazem o contrato emergencial, legaliza aquilo que estava ilegal, ok? Certo? Fez emergencial. Todo esse governo foi fazendo um contrato emergencial. Entraram vários prefeitos emergencial. Eles estavam, então, legalizados dentro de um contrato emergencial, operando de forma legal, pelo contrato emergencial. Quando chega, o Bruno fala, vou fazer a licitação, porque não conseguia licitar, parava aqui, parava ali. O Bruno falou, não dá para ficar uma década, mais de uma década em contrato emergencial, vamos fazer o que é correto. Licitação. Pega a lei 8666, a lei da licitação, faz a licitação, as empresas vão apresentar aquilo que está na lei. O que está na lei? Certidão da Receita Federal. Eles tinham? Tinham, apresentaram. Não estou fazendo defesa, estou só relatando o fato. Né? Não tenho nenhuma relação, correlação, não conheço as pessoas dessas empresas de ônibus. Né? Até porque elas foram egressas do sistema penitenciário aqui de São Paulo, né? Do Estado. Então, também não era. Se o senhor acha injusto dar um Google, essas pessoas eram ex-presidiárias. Então, não era tão difícil assim saber. E imagino mais, prefeito, o senhor fez 2 intervenções nas 2 empresas, tanto na Transwolf quanto na UpBus. Essas informações e muitas outras, como fingir que a empresa dava prejuízo quando, na verdade, ela dava lucro, todas essas informações chegaram, muito provavelmente, ao senhor quando a Justiça mandou que se fizesse uma intervenção. Então, não existe, a gente vai aqui, para elaborar a pergunta, eu e a Júlia conversávamos, e não existe possibilidade de a Prefeitura não saber de absolutamente nada, entende? Primeiro porque essas pessoas eram pessoas conhecidas, segundo, e não tinham boa fama, e segundo porque a Prefeitura fez intervenção nessas 2 empresas. E nessa intervenção, as informações... Se o Ministério Público... e um quem adicional. Quem fez a intervenção, Natuza? A Prefeitura... Mas quem fez a intervenção? Vocês fizeram, a Prefeitura. Eu fiz, certo? Ordem da Justiça. Não. Sim. Uma delas, sim. Da Transwolf, sim. Da UpBus, eu que resolvi fazer. O juiz sugeriu e o senhor, de fato, fez. Mas ainda não, ele não assim... sugeriu. O MP pediu, ele não concedeu. E aí, ele concedeu a Transwolf. E eu optei por fazer da Transwolf e da UpBus. Mas ainda assim, minha. Vocês são assistentes... De acusação. De acusação. Isso. Vocês também sabem, na Prefeitura, prefeito, e o senhor também sabe, já que a Prefeitura é assistente de acusação, qual é o tamanho dessa encrenca? A Júlia perguntou onde é que está o relatório da Controladoria do município. Não existe possibilidade desse relatório não ter aparecido ainda para os paulistanos saber o que está acontecendo com o transporte. Não, mas espera um pouquinho. Vamos lá. Eu estava falando, relatando. Chegou na licitação, pediu a certidão da Receita Federal. Eles tinham, a Receita Federal deu a certidão para todas as 32 empresas. Pediu a certidão do INSS, do FGTS, o contrato social, o CNPJ, que é emitido pelo Ministério da Fazenda. Eles tinham toda a documentação. Apresentaram, né, dentro de um processo de licitação, com a impessoalidade, toda a transparência, a comissão de licitação feita para o procurador, definiu-se as 32 empresas. Elas prestam o serviço. Dentro do contrato, atrasou, não cumpriu o horário? Multa. Eu fui o que mais apliquei multa nessas empresas, Agora, com relação à questão de envolvimento com algum tipo de crime, o maior interessado sou eu. Agora, essa história de dar um Google, aí a gente precisa ter aqui... Né? Gente, olha o nível, é um nível muito alto. Não, mas isso quem falou foi o próprio falou errado. Lincoln Gakia. Ele falou errado.